Oi, gente, boa tarde. Hoje a gente vai começar a ver Sociedade Anônima, e vocês já começaram a ver esse conteúdo na semana passada, né? E hoje eu organizei tanto alguns slides sobre alguns tópicos que eu vou passar com vocês, quanto algumas questões também para a gente revisar toda a matéria e começar a ver também sobre a Sociedade Anônima. Bom, a sociedade anônima, ela é comum para grandes negócios. Então, a sociedade anônima, ela vai ter uma proporção muito maior do que uma sociedade limitada, por exemplo. Então, ela vai ser usada para grandes organizações. Por exemplo, Americanas, o Itaú, a Casas Bahia. São organizações que elas englobam o país todo, ou às vezes pode até ter uma atuação internacional. Então, elas têm um grande porte. E, e aí, né, por ter esse grande porte, elas vão envolver muito dinheiro. Então, ela vai ter que ter esse aporte de capital. Ela vai ter que ter um recurso financeiro que seja proporcional à atividade que ela vai desempenhar. Até porque, se eu tenho um comércio na minha cidade e eu só vendo para pessoas da minha cidade, eu vou precisar de um capital inicial ali para começar a minha atividade muito menor do que uma empresa que quer, por exemplo, exportar para outro estado. Então, a sociedade anônima, ela é uma empresa gigantesca. E aí, justamente por ter esse padrão maior, ela vai precisar de apoio do público. Então, por isso que a gente vai falar do mercado de capitais, né, da venda de ações, justamente porque essa empresa ela vai precisar de mais recursos. Então, para desempenhar a atividade delas, ela vai fazer esse apelo para o público, né, para captar esses recursos mediante a emissão dos valores imobiliários, que a gente vai ver lá na frente quais são, né, esses valores. E aí, justamente pela complexidade dela, a gente não vai encontrar a regulamentação no Código Civil. Vai ter uma lei específica para regular a sociedade anônima, que é a Lei das Sociedades por Ações, que é a 6.404. Então, tudo que a gente for ver de sociedade anônima não vai estar no código, vai estar nessa lei. E aí a gente tem algumas classificações da sociedade anônima. Ela vai ser sempre empresária, então aqui a gente não vai ter aquela discussão de desempenha uma atividade de empresário, profissional, com organização, enfim. Aqui a gente não vai ter essa discussão, ela sempre vai ser empresária. E aqui a gente também não vai ter discussão daquela coisa do profissional intelectual. Não, aqui ela vai sempre, sempre ser empresária, independente de como ela vai explorar esse capital, esse objeto social. Então, a gente não vai falar de outra classificação a não ser essa. E ela sempre vai ser capital, justamente porque ela tem esse objetivo de recursos. Independente se ela vai vender ou não no mercado de capitais, ela sempre vai captar recursos para promover a atividade. Então, ela nunca vai ser de pessoas, ela nunca vai ser pelas características do sócio, por como que aquela pessoa é. Não, vai ser aquela pessoa tem dinheiro, quer investir na sociedade, então é isso, ela sempre vai ser de capital. E aí a gente não vai ter mais aquela coisa que a gente falava nas sociedades limitadas, né, das representações ali no capital social. Aqui a gente vai ter uma divisão por ações. Então, as ações, elas vão dar esse status de sócio para as pessoas. E aí a gente vai ter duas diferenças também. A gente vai ter a sociedade anônima aberta ou fechada. E essa diferença, ela é muito simples. A sociedade aberta é aquela que negocia as suas ações no mercado de capitais. E a sociedade anônima fechada é aquela em que não negocia. Então, na aberta, é aquela sociedade que quer captar recurso. Então, eles estão precisando de mais dinheiro, eles querem aumentar, né, a dimensão ali daquela sociedade, então eles vão vender ações, eles vão, né, comercializar essas ações para entrar mais dinheiro na sociedade. E na fechada, os sócios eles já vão colocar aquele dinheiro. Então, eles não vão negociar no mercado externo porque eles já vão suprir essa necessidade. E aí, quanto à responsabilidade, antes a gente falava, né, da responsabilidade ilimitada, a limitada e a mista. Aqui a gente vai ter uma responsabilidade que a gente brinca que é mais limitada do que na sociedade limitada. Porque aqui o sócio, né, esse acionista que tem as ações,
ele vai responder exclusivamente pelo valor da ação dele. Não vai ter aquela responsabilidade solidária entre os outros sócios. Até porque não teria como uma pessoa que comprou uma ação, vamos supor, por R$ 7, do nada começar a responder por 7 milhões. Então aqui a gente vai ter uma responsabilidade ainda mais limitada, justamente por conta, né, dessa solidariedade. E aí, em relação ao nome empresarial, justamente pela proporção da sociedade anônima, né, pelo tamanho que ela é, enfim, a gente vai usar a denominação, porque não seria viável também usar a firma, considerando que, já que essas sociedades anônimas normalmente elas negociam, né, essas ações no mercado, troca sócio todo dia alguém está vendendo, alguém está comprando. Então, imagina se tivesse que fazer essa alteração sempre que alguém saísse ou entrasse da sociedade. Então, isso seria inviável. Então, a regra é usar a denominação. E eu escrevi errado ali agora que eu vi, mas enfim, é a denominação. E aí a gente tem uma exceção, que é utilizar o nome do fundador. Ou de alguma pessoa, né, que tenha contribuído ali para o sucesso da empresa. Então, vai ser autorizado usar esse nome, só que não vai deixar de ser uma denominação. Vai ser uma denominação composta por um nome civil, mas vai continuar sendo uma denominação. Justamente, né, porque a gente não vai usar a firma na sociedade anônima. E aí eu até deixei o artigo 3, né, o artigo 3º que menciona isso. Então, sempre vai ser denominação. E aí, a sociedade anônima, ela também pode usar o CNPJ, né, que é muito comum, e aquele escrito de companhia também, isso é permitido. Então, ela vai usar ou SA ou companhia, que a gente vê muito, né? Tipo, fulano de tal e fulano de tal e CIA. Então, vai poder usar isso também. E aí, a gente vai ter a Bolsa de Valores e o mercado de balcão. E a Bolsa de Valores, ela são pessoas jurídicas, né, entidades civis ou sociedades anônimas que, que formadas, né, por instituições corretoras que negociarão os valores imobiliários. Então, na Bolsa de Valores, a gente vai encontrar essas ações para serem comercializadas. Só que aqui a gente vai estar falando de um mercado secundário, ou seja, não vão ser novas ações, vão ser ações que já existem e que vão ser comercializadas. E aí, essas sociedades, né, que estejam interessadas ali a vender suas ações, elas vão ter que estar, né, credenciadas junto a essa instituição para poder fazer essa comercialização. E aí eu até coloquei 2 exemplos, que é o BTG e a XP, que são instituições, né, financeiras aí muito conhecidas por essa venda e compra de ações. Então você vai lá e você vai estar comprando ações que não vão ser da XP e não vão ser do BTG, vão ser de outras empresas que vão estar, né, credenciadas na BTG e na XP e que vão estar ali comercializando as ações. Então você vai na XP para comprar uma ação da Americanas, você vai na XP para comprar uma ação da Magazine Luiza, que não é da XP, ela só está ali servindo como um mecanismo que te auxilia na compra. E aí a gente vai ter o mercado de balcão. E diferente da Bolsa de Valores, aqui no mercado de balcão, a gente vai ter esses novos valores imobiliários, né. E aí, aqui a gente vai ter tanto o mercado primário quanto o secundário. E no mercado de balcão, a gente não vai ver só as corretoras, a gente vai ver muito as instituições financeiras. Porque aqui no Brasil a gente só tem uma bolsa de valores, né, que é a B3, que até teve visita técnica lá em São Paulo, enfim. E é a nossa única bolsa de valores. Então, para facilitar, né, essa compra e venda, enfim, e também para as pessoas se sentirem mais seguras, é muito comum financeiras. Por exemplo, o Santander, o Bradesco, eles são muito conhecidos por essa venda de ações também. Então as pessoas podem procurar esses bancos para comprar. E aí vão ter tanto as ações que já existem, que já estão sendo, né, que já foram compradas e que estão sendo vendidas agora, quanto as novas ações que ainda não entraram, né, para comercializar. E aí, tanto no mercado de balcão quanto na bolsa de valores,
quem prevê toda essa regulamentação é a Lei 6.385, que a gente vai ver ela também em outro ponto mais à frente, mas especialmente, né, no artigo 21 e no artigo 21A, vai ter especificado como que esses valores eles vão ser ofertados. Mas o mais importante é lembrar que Bolsa de Valores vai ser o mercado secundário e mercado de balcão vai ser mercado primário e secundário. E aí, a gente tem a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários. E a CVM, ela é muito importante para a matéria da sociedade anônima, principalmente para a sociedade anônima aberta, né, que é aquela que negocia ali as suas ações. E na CVM é uma autarquia federal, né, vinculada tanto ao Ministério da Economia e ao Poder Executivo. Então a CVM ela vai atuar, fiscalizar, regulamentar e autorizar a constituição dessa sociedade anônima aberta. E ela vai ser composta por 5 membros. E esses 5 membros eles vão ser indicados pelo presidente da República e vai passar, né, pela aprovação do Senado Federal. E eles vão ter um mandato de 5 anos e vai ser vedado a recondução. Então, por exemplo, o presidente nomeou, pode ser que esses membros fiquem, né, por todo o mandato, e se ele não for reeleito, mesmo que ele seja, ele não vai poder indicar essas mesmas pessoas. Então, tem essa troca, né, dos membros. E aí, deixa eu ver o que mais que eu posso falar sobre isso. É, acho que é só isso mesmo. Indicados pelo presidente e aprovados pelo Senado. E como eu já estava falando da Lei 6.385, a CVM ela foi criada por essa lei, né? Porque essa lei ela dispõe tanto do mercado de valores quanto criou a Comissão de Valores Mobiliários. E aí na CVM ela fiscaliza e regulamenta o quê? Ela regulamenta a emissão e distribuição desses valores mobiliários no mercado, então toda a comercialização e aí a negociação, a intermediação, tudo vai ser fiscalizado e regulamentado pela CVM. E esse mercado de derivativos é, é quando a venda ela vai estar condicionada ao valor de uma outra coisa. Então, por exemplo, a gente usa muito o dólar, né? Então, muitas coisas que a gente compra e vende nesses mercados, a gente vincula ao valor do dólar. Então, é isso que significa esses derivativos, né? Depende de um valor de uma outra, de uma outra coisa. E aí, ela vai fiscalizar e regulamentar a organização, o funcionamento e as operações das bolsas de mercadorias e futuros, a administração de carteiras e a custódia de valores imobiliários. E essas carteiras, eu não sei se alguém já foi procurar no banco, enfim, mas normalmente quando você começa a investir, primeiro você faz um perfil, se você é conservador, se você ou se você quer assumir mais riscos, enfim, tem todo um parâmetro para ver que tipo de investidor é você, se você assume mais riscos ou se você não quer assumir nenhum risco. E aí, de acordo com isso, você vai montando carteiras. E as carteiras são os tipos de investimento que você tem. Então, por exemplo, você vai investir no Tesouro Direto, você vai investir num CDB, você vai comprar uma ação de tal empresa. Então, cada ação de cada empresa é um itemzinho ali da sua carteira. Então, ok. E aí vai fiscalizar e regulamentar a auditoria das companhias abertas e os serviços de consultor e analista de valores mobiliários. Então, essa é a CVM. E aí, como que é a constituição de uma sociedade anônima? Bom, a sociedade anônima, ela pode ser pública ou particular, que é um pouco do que eu já falei lá no começo, né? A pública vai quando ela quer captar mais recursos. Então, os fundadores, eles não vão ter um aporte de capital suficiente para a atividade que eles querem desempenhar. Então, eles vão apelar para o público para conseguir arrecadar mais recursos, né? E aí a gente chama ela de sucessiva. Por quê? Porque ela vai ter diversos e sucessivos atos para ela ser realizada. Justamente por isso, eles não vão constituir ela de imediato. Eles vão captar recursos, né? Eles vão depender ali do público.
Já a particular é quando os próprios fundadores já subscreveram capital social. Então a gente chama ela de simultânea, porque é isso. Para constituir ela, só depende dos fundadores, não tem mais nenhum ato que precise acontecer. Além disso, eles já têm o aporte financeiro, né? E eles já colocam ali naquela sociedade. E é isso. Então, não tem muito segredo quanto à diferença de pública e particular. E aí, a subscrição pública, ela vai ser um pouco mais complexa do que a particular. Ela vai ter alguns requisitos mais rigorosos, talvez a gente poderia falar assim. O primeiro deles é o registro prévio na CVM, como a gente viu, né? A CVM vai cuidar da sociedade anônima aberta. O segundo ponto é a subscrição de todas as ações por pelo menos duas pessoas. Também vai precisar do depósito como entrada de pelo menos 10% do preço de emissão das ações. Então, esse preço de emissões das ações é justamente o valor que aquela sociedade anônima quer. Então, 10% do que eles querem pode ser que seja muito, porque depende daquilo, né, que que os fundadores já têm. O depósito no Banco do Brasil ou instituição financeira autorizada e a realização de assembleia de constituição e o registro na junta comercial. O registro na junta comercial, a gente viu que é padrão para todas as sociedades regulares, né? É, em todas as outras que a gente foi vendo, isso era necessário, então não seria diferente aqui. Mas enfim, essa é a subscrição pública. E a particular não saiu aqui. Mas enfim, mas a subscrição particular, ela vai ter requisitos bem parecidos com a subscrição pública. Porque ela vai precisar da subscrição de todas as ações por pelo menos duas pessoas, como na pública, vai precisar do depósito de 10%, só que aí esse depósito de 10% não vai ser sobre o valor que aquela sociedade quer, vai ser das ações que já estão ali subscritas. E vai precisar também do depósito dessa quantia no Banco do Brasil, né, ou em outra instituição financeira, isso é igual. A realização de assembleia de constituição também é igual, só que aqui a gente tem um detalhe, que ou vai ter essa assembleia, ou vai ter a elaboração de uma escritura pública. Então, tem uma opção que não tem na subscrição pública, né? E, por fim, o registro no estatuto na junta comercial, como a gente já tinha visto. E quanto à sociedade anônima, eu vou revisar essa parte inicial com vocês, porque vocês começaram a ver na semana passada, então não foi tão aprofundada, né? Eu vou deixar para falar sobre as ações em si e de uma maneira mais aprofundada nas próximas monitorias. E agora eu vou começar a compartilhar com vocês as questões, que aí a gente vai fazer uma revisão de todo o conteúdo, né? E do que a gente viu hoje também. Bom, a primeira. A, B e C, pessoas naturais, resolvem montar uma loja de roupas na sua cidade. Fazem-no sem observar as formalidades legal e exercem-na conjuntamente, partilhando os resultados já há 2 anos. Nesse quadro, é juridicamente correto afirmar que, bom, a gente já está vendo que são três pessoas, e três pessoas, né, físicas, três pessoas naturais, que estão trabalhando ali em conjunto e já faz um bom tempo que elas estão trabalhando, né? Já faz 2 anos. Então, a gente já pode desconsiderar, por exemplo, uma sociedade em conta de participação, porque não é uma parceria, eles estão trabalhando juntos e também não é uma atividade temporária, né? Eles já estão ali há algum tempo. Então, vamos ver as alternativas. Alternativa A, é, é juridicamente correto, né, afirmar. Coletivamente, os três são considerados empresários individuais. Isso não, porque eles não estão trabalhando de maneira individual, eles não são uma sociedade de conta de participação, claramente. Eles estão desempenhando essa atividade juntos, né, como se sócios fossem. Então, essa alternativa não é a nossa resposta. Alternativa B. Para regularizar a situação, deverão todos os três registrar-se como empresários individuais.
E também não, porque como a gente falou, eles não são empresários individuais, eles estão trabalhando em conjunto. Então, não faria sentido obrigar esse registro. Alternativa C. A atividade exercida pelos três pode caracterizar a existência de sociedade em comum, sem, pois, adquirir ela personalidade jurídica. Essa alternativa já é interessante, porque é justamente isso que eles estão fazendo. Eles têm uma sociedade em comum, que é uma sociedade que não tem registro, né, não tem personalidade jurídica, tem a responsabilidade limitada, e é justamente sobre isso, sobre pessoas que se unem, né, com o propósito de exercer uma atividade econômica em conjunto, sem ter essa personalidade jurídica. Então, essa já é uma alternativa muito boa, se não for a outra, né? E a alternativa D. Os três devem escolher um deles para ser o administrador e representante dos demais, a fim de assumir a responsabilidade perante terceiros. E isso também não, porque o administrador, né, a gente poderia pensar nas sociedades que têm registro, enfim, é necessário ter um administrador. Aqui não tem registro, não é necessário. E quanto a assumir a responsabilidade perante terceiros, a gente poderia pensar na sociedade em conta de participação, né, que tem um sócio que se apresenta perante terceiros, o ostensivo, né? E tem um outro sócio que ele não se apresenta e ele auxilia ali naquela atividade de uma maneira hum, mais, como eu vou dizer, de uma maneira mais oculta, né? E não é o caso. Eles estão trabalhando juntos, eles estão exercendo as atividades juntos. Aqui não fala se um se apresenta e o outro não. Então, a nossa alternativa vai acabar sendo a letra C, que os três exercem essas atividades juntos, né? E é justamente de acordo com o artigo 986 do Código Civil. Segunda questão. A respeito das diferenças entre a Assembleia Geral Ordinária e a Assembleia Extraordinária de uma sociedade anônima, é correto afirmar que, bom, essa parte de Assembleia Ordinária e Extraordinária a gente ainda vai ver nas próximas monitorias e vocês ainda vão ver também nas aulas. Mas eu achei legal trazer essa questão porque ela é bem simples e já dá para a gente entender alguns conceitos importantes sobre isso. E tem alguns pontos também que é bem intuitivo, né? Essa questão de ordinário, extraordinário, enfim. Então vamos ver as alternativas. Alternativa A. A Assembleia Geral Extraordinária poderá ser realizada a qualquer momento. Esse começo a gente já vê que tá ok, né? Ela é extraordinária, então faz sentido que ela seja realizada a qualquer momento. Sendo que a Assembleia Geral Ordinária deverá ser realizada nos 5 primeiros meses seguintes ao término do exercício social. Bom, essa primeira parte, ela, como eu falei, é intuitiva. A Assembleia Extraordinária pode ser realizada a qualquer momento. Ok, ela é extraordinária, ela vai ter um fim específico, então faz sentido que ela não tenha uma data certa, porque ela vai ser com o intuito de resolver uma coisa específica. Óbvio que vai ser avisado, né, para os acionistas, enfim, mas ok. Já a Assembleia Geral Ordinária, aí que está o detalhe. Ela tem uma data certa, né? Ela tem um período certo para acontecer. Só que esse período, ele não é nos 5 primeiros meses, mas ele é nos 4 primeiros meses seguintes ao término do exercício social. Então, normalmente, né, essas assembleias, elas acontecem lá por volta de abril, que é quando dá, né, esses 4 meses. Alternativa B. É competência privativa da Assembleia Geral Ordinária deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos. Alternativa C. A Assembleia Geral Extraordinária não tem competência para deliberar sobre a reforma do Estatuto Social. E alternativa D. A Assembleia Geral Ordinária jamais terá competência para eleger os administradores da companhia. Essas últimas três, elas têm que ter uma fundamentação maior para a gente conseguir entender, né? Só, eh, só intuitivo não daria para responder essa questão. Mas eu separei certinho todos os itens que estão errados e o porquê que eles estão errados. Bom, o erro do item A eu já falei, né, que é em relação ao prazo, porque não é 5 meses, mas é 4 meses. O item C, ele também está incorreto, porque a Assembleia Geral Extraordinária, ela tem sim competência para deliberar sobre essa reforma do Estatuto Social.
Inclusive, eu até coloquei o artigo 132 e no inciso 2 já fala ali especificamente que na Assembleia Geral vai poder deliberar sobre a destinação do lucro líquido. O item D, ele também está incorreto, porque na Assembleia Geral Ordinária, ela tem sim competência também para eleger os administradores. E não faria sentido que ela não tivesse, porque imagina que você só pudesse eleger os administradores numa Assembleia Extraordinária, tipo, não faria sentido, sendo que você já tem uma Assembleia, né, num prazo ali específico, por que que você também não poderia deliberar nela? Então, essa questão de eleger os administradores está ali no inciso terceiro do mesmo artigo. E aí a nossa alternativa acaba sendo a alternativa B, que é justamente, né, que é competência privativa da Assembleia Geral Ordinária deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição dos dividendos. Outra questão. Maria, que sempre sonhou em ser dona do próprio negócio, decide se informar juridicamente e descobre que, segundo as regras atuais, então a Maria, né, ela quer ali regularizar a situação dela, então o que que ela vai fazer? Alternativa A. A lei assegurará tratamento favorecido, diferenciado e simplificado aos empresários rurais e pequenos empresários quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes. Alternativa B. Inexiste previsão de obrigatoriedade de inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede antes do início da atividade. E alternativa C, caso se torne absolutamente ou relativamente incapaz, não poderá continuar na atividade empresarial por serem com esta incompatíveis os institutos da representação e da assistência. E alternativa D, poderá contratar qualquer tipo de sociedade com seu cônjuge, independentemente do regime de bens adotados no seu casamento. Bom, aqui, de início, a gente já vê que a alternativa A é a nossa resposta, porque é justamente isso que está previsto em lei. Vai ter um tratamento facilitado, né, para os empresários rurais e para os pequenos empresários, justamente para incentivar a atividade empresária, porque essas pessoas, eles têm dificuldades maiores do que uma pessoa, por exemplo, que vai ter um capital muito maior que o deles, né? Então, essa inscrição ela é facilitada justamente para eles não continuarem na irregularidade. Então, é justamente isso que a lei prevê. Quanto à alternativa B, ela está totalmente incorreta, porque como a gente já viu nas outras monitorias, e vocês já viram em sala também, é obrigatório sim o registro. O registro ele é obrigatório. Ele não é constitutivo. Então, para ser considerada uma sociedade, não vai precisar necessariamente do registro, né? É basicamente atividade, né? Profissional, organizada, enfim. Mas ele é obrigatório. E o item C fala da questão do incapaz, né? E a gente já viu que o incapaz ele não pode começar uma atividade, mas ele pode continuar. Porque, a representação e a assistência, elas são sim compatíveis. Então, no caso do incapaz, a gente viu, né, que vai bastar que o capital esteja integralizado, que ele tenha, né, uma representação, uma assistência, que vai ser determinada por uma decisão judicial. Então, o juiz ele vai, especificar quem que vai cuidar, né, desse incapaz, que vai, assegurar que ele não tenha os seus direitos, perdidos, enfim, que não estejam assegurados. E aí o outro requisito é em relação à administração, né, que esse incapaz ele não vai poder administrar, mas é plenamente possível que ele continue a atividade. E na alternativa D, fala que, vai poder contratar qualquer tipo de sociedade com seu cônjuge. E a gente viu que não, que depende sim do regime adotado, porque se for uma separação obrigatória, se for uma separação ali total, não vai poder acontecer. Justamente para não ter, né, essa confusão patrimonial, para não ter, essa mistura de patrimônios. Porque seria muito fácil, né, você ter acesso ao patrimônio do outro, por conta de uma empresa, sendo que você não pode no casamento. Então, justamente para coibir esse tipo de conduta, não é permitido. Então, depende sim do regime adotado.
Então, a nossa alternativa é a letra A. E eu até coloquei o artigo 170, que fala exatamente isso, né? Tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sobre as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no país. Ok. E aí, nossa outra questão. Sobre os direitos dos acionistas, é correto afirmar que. E essa vocês ainda também não viram, mas é uma boa questão para explicar alguns conceitos, porque ela também é simples e já vai ajudar na compreensão da sociedade anônima, enfim. Alternativa A. O direito de voto é garantido a todo acionista, independente da espécie ou classe de ações de que seja titular. E aqui eu já digo para vocês que está incorreta essa alternativa, porque a gente vai ver que tem espécies diferentes de ações e que cada uma dessas ações vai dar ao sócio vai dar ao acionista, né, um tipo de poder diferente. Então, não são todos os tipos de ações que vão dar esse direito de voto. Alternativa B. Os acionistas eles deverão receber dividendos obrigatórios em todos os exercícios sociais. E aqui a gente também tem um outro erro, que não. Os acionistas eles não vão receber esses dividendos em todos os exercícios. Eles vão receber quando tiver lucro. Então, se a empresa foi bem, se a empresa teve um bom desempenho, e se no final desse exercício social tiver lucro, eles vão receber a porcentagem correspondente. Caso contrário, eles não vão receber. Então, não é sempre que isso vai acontecer. E faz sentido também, né? Porque o que a gente mais costuma ver nesse mercado de ações e aí é justamente essa inconstância, porque um dia a sua ação aumenta o valor, outro dia ela despenca, e isso depende muito, né, da reputação da empresa, isso depende muito do mercado no geral, como que tá o dólar, como que tá o mundo, tá tendo guerra, então são coisas inconstantes. Então não daria para presumir que esses acionistas vão receber esses dividendos sempre. É quando tiver lucro. Alternativa C. O acionista terá direito de se retirar da companhia caso cláusula compromissória venha a ser introduzida no Estatuto Social. Em relação a essa alternativa, eu deixei uma explicação no próximo slide, mas aqui eu já vou deixar claro que não tem essa previsão. Para o acionista se retirar da companhia, né, vai ter casos específicos, como a gente já viu na limitada, né, que você tinha que justificar, tinha que ter um motivo, tananã. Então, aqui vai ter certas cláusulas que, que vão, né, ensejar essa retirada aí da companhia. É, e a alternativa D. O acionista tem o direito de fiscalizar as atividades sociais e, sendo titular de mais de 5% do capital, poderá requerer judicialmente a exibição dos livros da companhia, caso haja suspeita de irregularidades dos administradores. E, considerando que eu já falei que todas as outras eram incorretas, supõe-se que é a correta e é a nossa alternativa. E aí, recapitulando, né, as alternativas. O A tá incorreto, e aí eu coloquei o artigo 12, né, que somente os titulares de ações nominativas endossáveis e escriturais que poderão exercer o direito de voto. E aí, nas próximas monitorias, a gente vai ver, né, o que são especificamente esses tipos de ações. O item B, ele está incorreto, né, como eu já falei, e aí, com base no artigo 202, que fala, né, que os acionistas têm direito de receber como dividendo obrigatório, em cada exercício, a parcela dos lucros, estabelecida no estatuto, ou se esse for omisso, né, a importância determinada de acordo com as seguintes normas. E aí tem as normas do artigo 202 que eu não coloquei, porque não era relevante. Mas aqui a gente tem a mesma coisa que a gente tinha na limitada, por exemplo, de que independente da porcentagem que você tenha, pode ser que você receba mais, pode ser que você receba menos, depende daquilo que está determinado. Mas aqui, sendo omisso ou especificando, os acionistas eles vão ter direito sim a essa parcela dos lucros, mas desde que tenha lucro. E o item C também está incorreto, né? Porque a referida inserção de cláusula compromissória não está no rol de hipóteses que dão direito do acionista dissidente se retirar da companhia. Então, tem esse rol certinho nos artigos que estão aí da lei de sociedade por ações, né? E a cláusula compromissória não é um deles. E por fim, né, o item D está correto. E eu coloquei o artigo 109 e o 105 que falam justamente nisso, que nem o Estatuto Social nem a Assembleia Geral poderão privar os acionistas do direito de fiscalizar, na forma prevista nessa lei, né, a gestão dos negócios. Então, os acionistas,
eles podem sim fiscalizar e faz sentido que eles possam, afinal, eles são acionistas, né? Eles colocaram dinheiro naquela sociedade, então faz sentido que eles possam ver o que está acontecendo ali e qual o fim que aquela sociedade está levando. E aí, os acionistas, né, que tenham pelo menos, que representem, né, pelo menos 5% do capital social, eles vão poder pedir, né, essa exibição por inteiro de todos os livros da companhia, que pode, né, ser ordenado judicialmente sempre que eles requeiram e sejam apontados os atos violadores da lei ou do estatuto, ou haja fundada suspeita de graves irregularidades praticadas por qualquer dos órgãos da companhia. Então, esse que é o detalhe, né? Eles podem requerer judicialmente, e aí, requerendo judicialmente, eles vão ter que explicar o porquê que eles precisam daquilo de fato, né? E acontece muito, né? Porque, enfim, graves irregularidades e condutas suspeitas. E aí, a última questãozinha. Marco Araripe pretende iniciar uma empresa em nome próprio e mediante responsabilidade ilimitada pelas obrigações. Antes de realizar sua inscrição na junta comercial, Marco Araripe precisa indicar o nome que adotará para o exercício de empresa. Consoante a determinação contida no Código Civil quanto à formação de firma individual, ela deve ser constituída e aí a gente tem as nossas alternativas. Então tá, Marco Araripe ele quer começar uma empresa em nome próprio e com responsabilidade ilimitada. Então, alternativa A. Ela deve ser constituída, né, pelo nome do empresário, completo ou abreviado, aditando-lhe, se quiser, designação mais precisa da sua pessoa ou do gênero de atividade. Alternativa B. Pelo nome de fantasia livremente escolhido, aditando-lhe, se quiser, designação do gênero de atividade. Alternativa C. Pelo nome abreviado do empresário ou pelo nome de fantasia, aditando-lhe, se quiser, designação mais precisa de sua pessoa. E a alternativa D, em duas partes. A primeira, o nome completo do empresário, e a segunda, o nome de fantasia, sendo vedada a indicação do gênero de atividade. Bom, essa última a gente vê que ela não tem nada a ver, né? Por que seria vedado a indicação do gênero de atividade? Não faz sentido. Mas, analisando cada uma delas, no geral, o nome de fantasia, ele não tá lá nas nossas listinhas de nome empresarial. E por quê? Porque o nome fantasia, ele é mais usado comercialmente. Então, ele não necessariamente vai ser o nome daquela sociedade certinho. Então, por exemplo, um exemplo bem bobinho, assim, mas Americanas. Ah, é Americanas SA, mas não necessariamente na plaquinha vai estar o SA. Vão tirar, vão usar um nomezinho mais reduzido. É, ou se não, vão usar uma abreviatura, por exemplo. Vamos. Ah, Casas Bahia. Poxa, você pode ver um BA, por exemplo, ou um CB, enfim. Não necessariamente vai estar o nome certinho daquela sociedade. Pode estar uma abreviação, pode estar um nome um pouco mais reduzido. Então, o nome fantasia, ele é usado mais comercialmente. Ele não é usado, né, formalmente. Então, justamente por ter essa característica mais comercial, ele não vai ser usado ali para para adotar, né? O para adotar, agora deu branco. Enfim, para adotar ali na sociedade. Então, a nossa alternativa acaba sendo a letra A, que vai ser constituída pelo nome do empresário, completo ou abreviado, né? Então ele pode optar. E ele pode sim designar mais precisamente a sua pessoa ou o gênero da atividade. Então, ele pode colocar, por exemplo, se ele vai comercializar alimentos, ele pode colocar, Joãozinho da Silva, Alimentos LTDA. Ok, ele pode especificar mais o gênero da atividade dele. Ou, tipo, Joãozinho da Silva, Transportes. Então, ele pode fazer isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para comentar disso. Acho que não. Enfim, e aí eu coloquei o artigo 1156, né, que fala justamente disso. O empresário opera sob firma constituída por seu nome, completo ou abreviado, agitando-lhe, se quiser, designação mais precisa da sua pessoa ou do gênero de atividade. Então aqui a gente está falando do empresário, né? A gente não está falando de uma sociedade. Então o empresário ele vai usar a firma. E aí
das outras sociedades, a gente viu, né, que cada uma delas vai usar uma coisa. A SA vai ser a denominação, que é o que faz mais sentido para ela, ou o nome do CNPJ. E aí, no final, dessa denominação, vai incluir ou o SA ou o companhia. E a gente viu também que uma das exceções, né, é usar o nome do sócio fundador, do fundador, ou de uma pessoa importante, mas aí vai continuar sendo denominação. A limitada, a gente viu, né, que ela pode ser tanto firma quanto denominação. É... E é isso. É isso. Isso é o nome empresarial. E eu acho que para esse começo é o que eu poderia falar para vocês. É o resumo desse início aí de sociedade anônima. Nas próximas, a gente vai ver a questão das ações, né? A questão dos valores mobiliários em si e cada uma das divisões. É, o funcionamento das assembleias, como que funciona o voto da SA, enfim. Tem várias classificações importantes que vão demandar mais tempo e que eu vou deixar para a próxima semana. E aí, para essa semana, eu já vou preparar as questões comentadas, já vou encaminhar no grupo o material também da Sociedade Anônima, que eu vou fazer todo um resumo da matéria. Esses slides que eu usei hoje, eu usei mais para fins de aula, para me lembrar dos tópicos que eu ia comentar, mas depois eu vou mandar outro mais conteudista, né, com toda a matéria, enfim. E é isso, gente. Se alguém tiver alguma dúvida depois, pode me mandar mensagem no WhatsApp, qualquer hora, qualquer dia. E assim que eu puder, eu vou responder. E qualquer dúvida, podem me encaminhar, qualquer sugestão, enfim, conteúdo que faltou. E é isso.